A lição estudada agora será Como vencer a tentação. Começando pelo o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o diabo está ao derredor, buscando tragar a quem ele conseguir. Existem vários irmãos da mesma fé que também passam por mesmas dificuldades e adversidades, como eu e você. Então, que a gente vai permanecer firmes nessa fé em Cristo Jesus que nos fortalece. Aprendendo um pouquinho mais sobre esse versículo, está lendo um texto importante aqui. Os leões atacam os animais doentes, jovens ou dispersos. Escolhem vítimas que estão sozinhas ou distraídas. Então, assim como os leões que atacam animais que são doentes, que são jovens na fé, que são jovens, né, e dispersos, escolhem as vítimas mais fracas que estão sozinhas ou distraídas. Assim também é o diabo, que tenta encontrar as pessoas que estão passando uma certa dificuldade, ou ainda estão novos na fé, estão dispersos, ou que estão sozinhas em meio à fé. Por isso que é bom estar em comunhão com os irmãos que têm a mesma visão, o mesmo propósito de viver para Deus e seguir o Senhor Jesus com todo o coração. Então, é isso que o diabo tenta fazer, né? Através da tentação, aplicar o pecado na vida da pessoa que está buscando a Deus. Porque o diabo vai lutar contra as pessoas que buscam a Deus, né? Porque as pessoas que estão no mundo, elas já são do diabo. Então, nessa carta, Pedro nos adverte a tomarmos cuidado com Satanás quando estivermos sofrendo ou sendo perseguidos. Ficamos especialmente vulneráveis ao ataque do Satanás quando nos sentimos sós, fracos e impotentes. E quando nos afastamos de outras pessoas que têm a mesma visão que a nossa de ser cristão. E também de estar tão envolvido em nossas dificuldades que nos esquecemos de estar alertas quanto ao perigo que pode advir de estar longe de Deus. Então é muito importante a gente manter os nossos olhos em Cristo e resistir ao diabo, porque tem lá no versículo, né, de Tiago 4,7, que fala: e ele fugirá de vós. Partindo agora para o texto de Tiago, do versículo 12 ao 16, que diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém é tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, através dessa concupiscência que temos nos nossos olhos, da cobiça, que somos atraídos e somos tentados nisso, naquilo que somos fracos. E o diabo usa essas fraquezas nossas para aplicar essa tentação para que depois vire um pecado. Mas no começo desse versículo 12 fala, né? Bem-aventurado o varão que é tentado e é provado e recebe a coroa da vida, suportando essa tentação que somos afligidos aqui no mundo. E Deus tem, né, prometido aos que amam a coroa da vida eterna, né? Acrescentando, as pessoas que vivem para Deus frequentemente se perguntam por que ainda tem tentações. Deus as tenta? Deus testa as pessoas, mas ele jamais as tenta procurando seduzi-las a pecar. Porém, Deus permite que Satanás tente as pessoas a fim de refinar sua fé e ajudá-las a crescer em sua dependência em relação a Cristo. Podemos resistir à tentação de pecar, voltando-nos a Deus em busca de forças e escolhendo obedecer a sua palavra. Então, essa tentação muitas vezes refina se realmente somos de Cristo,
para ver se realmente nosso coração está em Deus, que nada nos separará desse amor de Deus sobre nossa vida. Então que possamos ser obedientes à palavra de Deus e para que venhamos permanecer firmes no Senhor, pois Jesus é poderoso e Ele mesmo foi tentado no deserto. E da mesma forma Ele pode nos dar força para vencer as tentações que o inimigo coloca em nossas vidas. Continua no versículo 15 de Tiago, capítulo 1. Depois, havendo consciência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumido, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, são advertências para a gente não errar, né? Porque, havendo essa consciência da cobiça dos olhos, gerar o pecado, aí gera o pecado, e o pecado faz separação entre Deus e os homens. E isso gera a morte, que é a morte eterna, que vai acabar fazendo a gente ficar longe de Deus por toda a eternidade e sofrer males que Deus não quer que tenhamos. Acrescentando mais sobre esses versículos lidos. A tentação vem de nossos maus desejos interiores, não de Deus. Começa com um pensamento mau, se torna pecado quando nos demoramos neste pensamento e permitimos que ele se torne uma ação. O melhor momento para deter uma tentação é antes que esta esteja demasiadamente forte ou se mova rápido demais para ser controlada. Então a gente deve ter sempre pedir o discernimento do Espírito Santo para que a gente não venha ceder à tentação, né? Que possamos estar sempre prontos, com os olhos vigilantes, para que essa tentação não seja maior do que aquele. Porque Deus não nos dá tentação maior que não podemos suportar. Mas a gente não pode ficar dando brecha também à tentação, né? Tem que saber cortar na raiz para que a gente venha poder ter a força que Deus opera em nós através de Jesus para vencer as tentações. Falando um pouco mais, é fácil culpar os outros e dar desculpas por pensamentos maus e ações erradas. Usamos desculpas tais como essas desculpas que acabamos arrumando. É culpa de outra pessoa, não pude evitar, todo mundo está fazendo, foi só um engano, ninguém é perfeito, o diabo me fez fazer isso, eu fui levado a fazer isso, eu não sabia que era errado. Deus está me tentando. Uma pessoa que dá desculpas está tentando jogar a sua própria culpa em algo em outra pessoa. Um cristão, por outro lado, aceita a responsabilidade por seus erros, confessa-os e pede perdão a Deus. Então, o pior problema dos nossos erros, dos nossos pecados que acabamos cometendo é arrumar sempre a desculpa. E é nesse período de tentação que a gente arruma a desculpa que não foi a tentação que acabou nos atrapalhando e eu cedi, mas foi colocando culpa em outras coisas, a culpa que é nossa. Então devemos ter a responsabilidade que a gente mesmo que nos colocamos a esses perigos e colocamos a esses próprios erros e prejudicamos a nós mesmos. Então que se acontecer de a gente cair, falhar, pedir a Deus perdão, admitir o erro, para que a gente venha alcançar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, muitos perguntam, se Cristo está em mim, como é que posso ser tentado desse jeito? Então devemos entender que a tentação por si só não é pecado. Em Hebreus 4, versículo 14 ao 16, diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Cristo veio à terra e foi tentado em tudo, e venceu, e sem pecado ele passou por essa terra e foi então o Cordeiro perfeito para limpar todos os nossos pecados. E temos o Jesus lá no trono da graça,
e hoje possamos alcançar essa misericórdia, que é a graça de Deus sobre a nossa vida. E no momento oportuno Ele nos ajudará com a força, pois Ele venceu todas as tentações aqui na terra, e Ele nos dará o auxílio e o escape para vencer também. Acrescentando um pouco mais, Jesus é como nós, porque experimentou uma grande variedade de tentações ao longo de sua vida como um ser humano. Podemos ser confortados sabendo que Jesus enfrentou tentações. Ele pode se compadecer de nós. Podemos ser encorajados sabendo que Jesus enfrentou as tentações sem ceder ao pecado. Ele nos mostra que não temos que pecar. Quando enfrentamos as iscas sedutoras da tentação, Jesus é o único ser humano perfeito que já viveu. Então existem várias iscas que vão acabar tentando nos atrapalhar a ceder a determinadas tentações. E Jesus foi perfeito e ele conseguiu viver nessa terra sem ceder a qualquer tentação. E Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso e ele nos fará também vencer várias das tentações para que não venhamos cair e viver o plano perfeito de Deus sobre a nossa vida, que é buscar sempre santificar e viver o melhor para Deus. Então, o que é tentação? Tentação é apelo forte para que voltemos às trevas, a ver coisas ruins que não pertencem a Deus, né? É o apelo à nossa humanidade, aos nossos apetites físicos, às reações de nossas emoções e racionalizações. Então é um apreço para fazer nossa vontade, né? Em Tiago, o livro de Tiago demonstra passo a passo o processo da tentação, como lemos lá no início dessa lição. Em Tiago 1, 14, 15 fala o seguinte: mas cada um é tentado quando traído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Então, a cobiça significa desejo ou paixão. E a palavra seduzir significa enganar mediante uma isca. Então, diante de uma isca, tenta seduzir a pessoa a essa cobiça, que é o desejo e a paixão que temos em nós. Então, quando usamos a palavra como seduzir e isca, pensamos em estímulos, excitações, atração na direção de algo ou aquilo que somos tentados, né? Então, isso ainda não é pecado, mas se torna pecado quando o desejo disso acaba concebendo. Então, essa isca tenta nos tentar no nosso pensamento até a ação e conceber o pecado. Então, não nos tornamos perfeitos quando Cristo veio morar em nós. Continuamos a manter ainda todos os apetites físicos normais e comuns ao gênero humano, porque nosso corpo é inclinado sempre a pecar, a fazer o mal. Mas isso ainda não é pecado, a tentação, né? Pecado é ceder a esses apetites. Então, quando cedemos a esses apetites, aí se torna pecado. E ainda tem prazer neles, né? O pecado é seguir o desejo e escolher a prática proibida. Então, quando escolhemos essas práticas que não agradam a Deus, que vai contra o padrão de Deus, acabamos, através dessa tentação, conceber o pecado. E o pecado gera a morte, né? E a separação de Deus. Medo da tentação. Não devemos ter medo da tentação. Ela é como uma coceira que Deus permite em nossa vida, apenas para que possamos escolher ser quem somos. Então, nós somos o que? Novas criaturas em Cristo. E isso não pode então, as tentações não podem nos abalar e deixar que nós venhamos sair fora dessa nova criatura que somos em Cristo Jesus. E quando as cordas da tentação nos puxam, se quisermos crescer em Cristo, devemos de imediato reconhecer as reais questões que enfrentamos. Então, a tentação nos convida para sermos o que não somos de duas maneiras. Então, a tentação é tudo forma para a gente mudar o nosso aspecto que Deus quer que sejamos. E esse aspecto pode ser o seguinte: ela nos chama para que façamos algo em que nosso coração sabemos não está de acordo com o que somos agora em Cristo. Então as tentações vai fazer de tudo para que
para que possamos fazer aquilo que não é de acordo com Cristo. E mesmo a gente sabendo que aquilo não está de acordo de Deus, a tentação acaba sendo muito forte. Precisamos de Cristo, precisamos de estar preenchendo nosso ser do Espírito Santo de Deus, porque se a gente preencher com as coisas da carne, vai ser muito mais fácil e convidativo a ceder às tentações que a carne nos propõe, os desejos que acabam nos impedindo de ter um relacionamento perfeito com Deus. E também as tentações tentam nos fazer esquecer de quem somos e nos fazer legalista, tentando vencê-la como se estivesse separado de Jesus. E o problema também é tentar vencer essas tentações com o nosso poder, com nossa força, e carregar esse peso em nós. A gente tem que entender que a gente tem que colocar todo o peso em Jesus, pois ele já conquistou tudo na cruz. E pedir força por Jesus para que nós não venhamos ser dessas tentações que nos advêm. E deixar operar em nós a força do Espírito Santo que mora em nós um caráter cristão. Em Apocalipse 12, versículo 10 e 11, fala o seguinte: E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que aplicamos ao conhecer a palavra, vencemos este mundo, pois nós não amamos a nossa vida aqui no mundo, mas vencemos pelo poder do Espírito Santo, do Cordeiro de Deus em nossas vidas. Então vencemos essa morte, que seria uma morte sofredora. Vivemos então uma vida, conquistamos através de Jesus Cristo. E nesse dia, quando Jesus voltar, não vai ter mais acusador ou tentação que o diabo venha nos advir, pois as velhas coisas se passaram e o novo em Cristo Jesus viveremos na sua volta. Então, como escapar dessas tentações? Em 1 Coríntios 10, 12, 13, fala o seguinte: Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então aqui nessa palavra diz bem claro, né? Que Deus nos dará o escape para que possamos suportar, e que Deus não nos deixará que o diabo venha nos tentar acima do que podemos suportar. Então, se Deus permite que venhamos viver certas situações na nossa vida, é porque Ele sabe que nós temos força nele mesmo, em Deus, para poder suportar isso e mostrar que realmente amamos a Deus acima de todas as coisas. Acrescentando esses versículos lidos, em uma cultura repleta de depravação moral e pressões que induzem ao pecado, Paulo advertiu os coríntios em relação à tentação. Ele disse: as tentações sobrevêm a todos, então não pense que você é diferente. Outros têm resistido à tentação, então você também pode fazer. Qualquer tentação pode ser resistida, porque Deus sempre mostra uma saída. Então Deus sempre mostra uma saída sobre qualquer tentação. E Deus o ajudará a resistir à tentação, ajudando como? A reconhecer as pessoas e as situações que lhe causam problemas. Também a fugir de qualquer coisa que você saiba ser errada. Ainda mais, a escolha fazer somente o que é certo. E também a orar pedindo a ajuda de Deus. E por último, a procurar amigos que amem a Deus e que possam oferecer ajuda quando você for tentado. Então, afastar-se de uma situação tentadora é o primeiro passo a caminho da vitória. Então precisamos também afastar das tentações. Já sabemos que temos pontos fracos e ficamos dando margem para o inimigo agir neste ponto fraco. Então
é meio difícil, né? Deus está vendo que você também não está fazendo a sua parte. Por isso é essencial que você faça a sua parte também, que, né, que Deus vai dar a força necessária para você fugir desse escape, mas também você tem que fazer a parte fundamental, né? Que é afastar-se dessas situações embaraçosas que acabam nos levando a ser tentado. E assim consegue o pecado, e isso só prejudica a nossa vida com Deus, e isso traz um peso muito grande do que se for cortar na raiz todas as tentações e os lugares que acabam nos levando a sofrer diante dessas coisas que o inimigo acaba colocando no nosso coração e nos afasta de Deus. Outra forma de escapar da tentação está lá em 2 Timóteo 2, 19 ao 22. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, explica um pouquinho esses versículos. Aquele que profere, então, o nome de Cristo deve se apartar da iniquidade, que é o pecado, né? E para apartar disso, você tem que apartar das tentações. E numa casa que dá um belo exemplo o que acontece nas igrejas, no dia a dia. Porque numa casa não existe só vasos de ouro, de prata, mas também existe vasos de barro, de pau. E alguns vasos que somos nós, uns são para a honra e outros são para a desonra. Então que você seja a honra de Deus nessa geração. Continuando no versículo 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então é isso que Deus quer de nós, né? Que se somos para a honra, que possamos purificar, para que sejamos a honra de Deus, nos santificando e sendo idôneo para o Senhor. E assim Ele vai nos usar em várias formas no nosso dia a dia, para abençoar novas vidas e para ser usado também, né? Para propagar também esse mesmo amor que te invade hoje para outras pessoas. E para terminar no versículo 22, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Então, que a gente invocar o Senhor de coração puro, para que Ele venha aplicar em nós essa justiça, a fé, o amor e a paz. E essa exortação bem no início do versículo, né? Foge dos desejos da mocidade, pois é na mocidade que nossos desejos são muito mais aflorados, que estamos muito mais propensos a ser tentados. E se a gente negar, né, os desejos da juventude para servir a Deus, muita honra você terá, pois assim você está sendo um vaso de honra, negando os prazeres do mundo, as coisas deste mundo, para viver uma vida santa e agradável a Deus e dedicando o seu melhor tempo, a sua melhor força a Deus, servindo a Ele. Complementando esses versículos lidos, fugir às vezes é considerado covardia, mas as pessoas sábias entendem que se afastar fisicamente da tentação pode ser a atitude mais corajosa a ser tomada. E nessa carta de Timóteo era um homem jovem e foi advertido a fugir de qualquer coisa que pudesse produzir maus pensamentos. Você tem uma tentação recorrente a qual é difícil resistir? Então afaste-se fisicamente de qualquer situação que estimule o seu desejo de pecar. Na batalha espiritual, saber quando fugir é tão importante quanto saber quando e como lutar. Então a gente tem que saber o momento certo, né? De fugir também, porque a gente vai lutar contra o pecado, mas também a gente precisa aprender a fugir, né? Porque tem certa situação, se a gente deixar que esse embaraço venha nos contaminar, a tentação vai ser muito grande e seremos fortemente tentados a fazer o mal e a prejudicar nós mesmos. Dizendo sim a Cristo. O crente jamais tem poder de si mesmo para dizer não à tentação, mas Cristo nos ajuda a dizer sim para Ele. Ninguém pode vencer a tentação a não ser por intermédio de Jesus.
Estamos no mundo de trevas, mas Cristo é a nossa luz. Então, mesmo estando nesse mundo que é cheio de trevas, Cristo é a nossa luz e Ele é a nossa força. Então, vou estar lendo em Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 39, que é um versículo muito interessante, que vai estar nos abrir nossos olhos. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então é Deus que nos justifica, né? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus Cristo intercede por nós do lado de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Então ele diz bem claro, né, que fomos entregues à morte todo dia. Então fomos entregues a todas as coisas que possam nos trazer tribulação na nossa terra. Mas nada pode nos impedir, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E aquele que Ele nos dá totalmente as forças para suportar e entender que tudo isso é permissão de Deus para que venhamos ter sempre dependência em Deus e crescer em Cristo Jesus. Continuando no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Já está dizendo bem claro, né? Somos mais que vencedores. Vencer é bom, mas ainda somos mais que vencedores. No versículo 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor de Deus, e este amor é revelado através de Jesus Cristo, que nos restaurou essa nova reconciliação. Nada pode nos separar deste amor. Complementando, esses versículos contêm uma das promessas mais confortadoras da Bíblia para os cristãos, que sempre tiveram de enfrentar diversas formas de adversidade, perseguições, enfermidades, prisões, morte, e muitas vezes temeram que Cristo os tivesse abandonado. Paulo afirma que é impossível ser separado de Cristo. A morte dele por nós é a prova de seu invencível amor. Nada pode separar-nos da presença de Deus. Ele nos falou sobre a grandeza do seu amor, para que nos sintamos totalmente seguros. Não temeremos qualquer temor se cremos nessa garantia tão maravilhosa. Então, essa garantia tão maravilhosa é este amor de Deus que opera através de Jesus Cristo. E ainda viveremos sem essas tentações, sem esses problemas, pois algo precioso e grande está pronto para nos receber, que é a vida eterna, e estar juntinho do Pai, pela graça de Jesus Cristo que morreu na cruz por nossos pecados. Então, e se a pessoa cair em tentação? Então, devemos ter humildade, né, de reconhecer o erro e buscar o perdão do Pai. Não admitir as acusações do tentador, mas mergulhar no poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, se a gente confessar o pecado, o sangue de Jesus nos purifica de qualquer pecado. Então, devemos sempre estar estabelecendo, sempre estar no caminho correto, né? Mesmo que às vezes a gente dá uma trombada do lado no caminho errado, devemos voltar e seguir nesse caminho que é o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Então, concluindo, quando a tentação chegar, lembre-se que você está em Cristo e é nova criatura. Diga sim para aquele que está dentro de você. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, Jesus está em nós operando através do Espírito Santo. E muito maior é o que opera em nós através do Espírito Santo do que tudo que possa vir neste mundo. Então nada pode nos separar deste grande amor de Deus sobre a nossa vida. Que essa palavra venha abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Amém.